A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2 e versículo de número 14, que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Por mais que o que estivesse acontecendo ali fosse um dom, o dom de línguas, né? Por mais que fosse o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia diz que alguns judeus e alguns de Jerusalém, os habitantes dali, não estavam entendendo o que estava acontecendo e muitos começaram a dizer que aqueles que receberam o dom de línguas estavam embriagados. Aqui nós observamos, irmãos, que nem todo mundo vai compreender aquilo que é espiritual. E é por isso que nós não podemos nos importar com aquilo que as pessoas estão falando. Nós não podemos nos importar com os comentários alheios. É você que tem que ter convicção do que Deus tem contigo. É você que tem que ter convicção do teu chamado. É você que tem que ter convicção que Deus é na sua vida. Porque aqui a Bíblia diz que muitos começaram a dizer que eles estavam embriagados. Ou seja, que aqueles que haviam recebido o Espírito Santo, que estavam falando novas línguas, estavam embriagados. Quantas pessoas vão dizer que você está fanático? Quantas pessoas vão dizer que você está ficando, sabe demais, está buscando muito, está lendo muita Bíblia, que não precisa disso tudo. E o Senhor está dizendo: cuidado. Cuidado com o que estão falando a teu respeito. Você precisa entender que o nível espiritual que Deus ele tem com você, nem todo mundo vai entender. Aquilo que Deus tem conosco, nem todo mundo vai compreender, irmãos. Quando nós temos uma intimidade com Deus, a gente tem que entender que nem todo mundo vai conseguir compreender os feitos de Deus na nossa vida. Nem todo mundo vai conseguir compreender aquilo que Deus fala conosco. Então é por isso que a gente também tem que ter cuidado. Cuidado a quem a gente conta as nossas experiências. Cuidado a quem a gente conversa e até mesmo pede um conselho. Porque tem muitas pessoas que não sabem discernir aquilo que é espiritual. É como a própria Bíblia diz, que quem é carnal não discerne do que é espiritual. Quem é carnal não consegue compreender as coisas de Deus. A Bíblia diz que os homens que estavam ali, que muitos estavam apontando, muitos judeus estavam dizendo que eles estavam embriagados, eram os homens que estavam cheios do Espírito Santo. Porque as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Busque ao Senhor, Amanda Caia. Não se importe com o que estão falando. Muitos vão achar que é loucura, porque as coisas de Deus são loucura para quem não discerne. E não é para todo mundo que o Senhor revela as coisas espirituais. Não é para todo mundo que o Senhor traz, sabe, experiência sobrenatural. Não. Versículo de número 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, então eles tinham que ter convicção disso. Não importa o que os judeus estavam falando, não importa o que alguns de Jerusalém estavam falando, o que importava era que o Senhor estava enchendo a eles do Espírito Santo. Não importa o que falam de você, o que importa é que o Senhor te conhece. O Senhor sabe quem você é. Ele sabe da sua busca. Ele te recompensa, Ele te retribui. E é Ele quem vai te levar para morar no céu. Você não tem que querer agradar os homens. É por isso que você tem que ter convicção do que Deus tem contigo. Declare comigo: eu vou ter convicção do que Deus tem comigo e não vou parar por causa das críticas. Eu vou ter convicção do que Deus tem comigo e eu não vou parar por causa das críticas. O que Deus tem conosco, irmãos, é intimidade, é conosco. Ninguém precisa entender. Nem todo mundo que estava ali vendo recebeu o batismo, porque não foi para todos que estavam ali. Foi para aqueles que creem, Libiandoracaia.
É por isso que você tem que crer nas coisas que é loucura para quem está na carne. Vai ter muitas coisas que você vai crer e muita gente vai dizer que você é doido, mas depois vão ver o resultado. Depois vão ver que a palavra de Deus se cumpriu na sua vida. Depois vão ver que não era loucura da tua cabeça, mas era Deus na tua história. Aleluia. Eu vejo Deus mostrando de uma forma tremenda que está com pessoas que estão me ouvindo. Mas Deus está dizendo para você, você precisa ter mais convicção do que eu tenho com você. Você precisa ter mais convicção de que eu sou na tua vida. Você precisa ter mais convicção do teu chamado. Você precisa ter mais convicção do que eu falo contigo. E não se importar com a opinião alheia. E não se importar se não estão entendendo o que está acontecendo na tua vida. Muitos não vão entender porque nem todo mundo discerne daquilo que é espiritual. Só discerne do que é espiritual quem é espiritual. Quem é carnal não adianta. Não vai conseguir entender aquilo que é espiritual. Então, em nome de Jesus, pare. Pare de se importar com o que pessoas que não têm uma vida de oração estão falando de você. Pare de se importar se estão dizendo que você é fanático. Se estão dizendo que não precisa isso tudo. Eles não conhecem o teu nível de intimidade. Para ser cheio do Espírito Santo é necessário contrariar a muitos que andam na carne. Aleluia. Porque quem é carnal não discerne do que é espiritual. Lembra do que o Senhor disse para Nicodemos? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos cumpria todos os rituais da lei. Nicodemos era um religioso, mas precisava nascer de novo. Não é somente sobre cumprir rituais, sobre fazer as coisas, sabe? Segundo o que os homens estão falando, estão mandando cumprir as leis, as normas. Se você não conseguir discernir o que é espiritual, se você não nascer de novo, se você não der lugar para Deus trabalhar no teu espiritual, você nunca vai ter experiência com Deus. Você precisa muitas vezes tirar o pé do chão e deixar Deus te guiar, Derecai. Você precisa deixar Deus tomar a direção da tua vida e te mostrar o profundo. Porque para ter intimidade com Deus, você vai ter que muitas vezes ser julgado, porque nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Nem todo mundo vai conseguir compreender o que Deus tem na sua história, mas não se importe com isso. O que nós temos que fazer, irmãos, é não nos importarmos. Pedro explicou aqui. Pedro disse, estes homens, versículo de número 15, não estão embriagados, como vi dispensando, sendo ser esta a 3ª hora do dia. Vocês estão pensando que eles estão embriagados? Eles não estão, não. O que está acontecendo com eles foi dito por intermédio do profeta Joel. Ou seja, estava escrito na palavra. Eles estavam respaldados na palavra. Minha irmã, é claro que a sua vida de oração vai incomodar. Meu irmão, se você canta, se você vai para a igreja, se você faz as coisas de Deus, é claro que as trevas vão se incomodar. Porque vão tentar tirar você do foco. O inimigo vai tentar tirar você da posição, daquilo que Deus tem contigo. Então por isso você tem que vigiar. O que Pedro estava dizendo aqui é, eles estão respaldados pela palavra. Vocês não discernem porque são carnais. Mas o que está acontecendo com eles aqui está na palavra. O profeta Joel já havia dito que isso aconteceria. Se você está respaldada pela palavra, se você está respaldado pela palavra, por que você vai se preocupar com a opinião de pessoas que não têm intimidade com Deus? Com a opinião de pessoas que não sabem discernir aquilo que é espiritual, porque elas são carnais? Irmãos, não é todo mundo que tem experiências lindas, profundas, ocultas, sabe? Coisas extraordinárias e sobrenaturais com Deus. Não é todo mundo que é escolhido para viver algumas coisas, sabe? Que nem todo mundo vai conseguir entender. Você lembra que Jesus, quando ele escolheu os seus discípulos, eram 12. Mas 3 deles era escolhido para momentos de intimidade com o Senhor. O Senhor os levava para ter experiências mais profundas, mais sobrenaturais, não era assim? Pedro, Tiago e João viveram coisas que os outros discípulos não viveram. Os 9 discípulos não viveram algumas coisas que Pedro, Tiago e João foram escolhidos por Jesus para viver. Então tem coisas que nem todo mundo vai entender, irmãos.
Nem todo mundo vai compreender. Estes homens estavam cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles estavam segundo o Espírito, não segundo a carne. Raia cantorasto. Declare comigo: eu quero andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Eu quero andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Mas irmãs, estão me criticando. Pois é, minha filha, porque eles são carnais. Quem é carnal não vai discernir do que é espiritual. Não importa se estão te criticando, se estão falando mal de você. O que importa é que o Senhor, Ele está contigo, que Ele te dá experiências e que nem todo mundo vai entender o que Ele tem contigo. E não importa se não estão entendendo. O que importa é que você compreenda que Deus é na sua vida. O que importa é que você tenha convicção do que Deus falou com você. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus te fez promessas grandes. E tem pessoas olhando pra você dizendo que você tá doida, dizendo que Deus vai fazer isso na sua vida. E você estava até pensando em desistir, em parar, porque você disse é grande demais, realmente é impossível. Deus está dizendo: não escute conselhos de quem não tem intimidade. Cuidado com quem te aconselha. Cuidado a quem você pede conselho. Tem pessoas que nós amamos, irmãos, mas não tem o discernimento espiritual. São pessoas que a gente gosta de conversar, que tem apreço, mas muitas vezes essas pessoas, elas não estão conectadas com o Senhor. Elas não estão no Espírito, mas estão na carne. Pode nos dar um conselho que pode tirar a gente do foco. Então cuidado com conselhos. Você lembra quando Pedro, ele tentou aconselhar o Senhor Jesus para que Jesus não morresse na cruz, para que Jesus não sofresse o que Jesus veio para sofrer? Jesus repreendeu e Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Ou seja, o Senhor não ouviu o conselho que parecia ser bom, mas não era. Porque tem muitas pessoas que vão te aconselhar e vai parecer que é bom, mas não é. Porque quem não tem uma vida espiritual no altar, não tem como te dar um conselho bom, irmãos. Um conselho da parte de Deus. E vai ter coisas que Deus vai falar contigo que vai soar como loucura, até mesmo aos teus próprios ouvidos. E é por isso que você tem que vigiar. É por isso que você mesmo tem que pedir para Deus a convicção do que Ele falou com você. Você tem que falar: Deus, me dê discernimento, me dê convicção. Eu quero ouvir a tua voz e entender e discernir que é o Senhor. Por quê? Porque nem todo mundo vai compreender, nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai te abraçar em alguns projetos. Mas se você tiver a convicção de que Deus falou contigo, que Ele é na sua vida, você vai longe. Você que tem que ter convicção. A descida do Espírito Santo, irmão, foi uma promessa. Estava escrito na palavra do Senhor e ela estava se cumprindo, mesmo que muitos judeus não estivessem entendendo, mesmo que muitos de Jerusalém não estivessem compreendendo. Mesmo que muitos não entendam, Deus vai cumprir a palavra na sua vida. Mesmo que muitos digam que você tá doida, fanático, muitos digam que você tá aí querendo ser mais crente do que todo mundo, deixe eles falar. Quem sabe da promessa que Deus te fez foi você. Você que ouviu Deus falar. Deus fala contigo, continue orando, continue buscando. Porque se está incomodando pessoas, é sinal de que é de Deus. Você sabia que as coisas de Deus incomodam? O inferno, irmãos, não se incomoda com as coisas dele. Porque o reino dividido não subsiste, ou seja, o diabo não luta contra ele mesmo. Ele vai querer lutar contra os projetos de Deus. Então ele vai querer te desmotivar daquilo que é espiritual. Por que tem muita gente que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? É para receber, mas ainda não recebeu. Sabe que Deus quer te batizar, mas ainda não foi batizado. Por quê? Porque teme. Porque tem medo. Porque muitas vezes começa a olhar e o que vão pensar de mim? Como é que vai ser? Será que não é da minha carne? E aquilo que você, meu irmão e minha irmã, não faz por fé é pecado. Então você tem que acreditar que as coisas de Deus é loucura. Pare de ficar pensando que é da sua carne. Pare de ficar pensando que o Senhor não vai lhe usar, que você não é digno. Ninguém é digno, irmãos. Ninguém nessa terra é digno. Mas é graça, é favor imerecido. O Senhor quer batizar pessoas aqui com o Espírito Santo. O Senhor quer levar pessoas aqui a níveis profundos, trazer cumprimento de promessa. Mas Ele está dizendo: não se importe com o que estão falando de você. Não se importe com o que as pessoas vão achar, vão falar. E não deixe o inimigo minar a tua mente dizendo que não é de Deus. Já pensou se estes homens aqui parassem para ouvir o que estavam falando deles? Dizendo que eles estavam embriagados? Já pensou se eles parassem para dar ouvido à zombaria?
Porque se a gente parar para ouvir o que estão falando ao nosso respeito, muitas vezes a gente acaba desistindo do que Deus tem para nós. Porque as coisas de Deus são loucura para quem está na carne. Então muitos vão zombar. Enquanto for projeto, muitos vão rir, vão tirar chacota, vão zombar. Muitos vão dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Muitos vão dizer que você está sonhando muito alto, que você quer ser melhor do que os outros. Porque assim aconteceu com muitos que estão escritos na palavra do Senhor. Muitos deles não foram interpretados bem. Foram mal interpretados. Por quê? Porque ninguém entendia. Porque as coisas de Deus não é para entender, é para viver. Então muita gente não vai compreender o que Deus tem conosco, mas depois eles verão o resultado. Depois eles saberão que tudo que a gente está vivenciando é cumprimento da palavra de Deus. Enquanto alguns estão zombando, Deus está levantando outros para testificar. E para mostrar que Ele é na tua vida. Enquanto alguns judeus aqui e alguns de Jerusalém estavam zombando, a Bíblia nos diz que Pedro se levantou e Pedro começou a testificar. E Pedro começou a defender. E Pedro começou a dizer, está escrito. O profeta Joel falou isso. Ou seja, eles estão respaldados pela palavra. Não se preocupe em querer se defender do que estão falando de você. Porque Deus levanta pessoas para te defender. O próprio Deus lhe defende. E Deus está dizendo, não pare, porque tem pessoas zombando de você. Declare comigo, eu não vou parar. Mas eu vou continuar e o nome do Senhor será glorificado. Eu não vou parar, mas eu vou continuar e o nome do Senhor será glorificado. Continue fazendo aquilo que é para Deus. Continue orando, continue buscando, continue consagrando, continue fazendo a obra do Senhor, que você vai ver o nome dele sendo glorificado. Você vai ver Deus mostrando o que ele é na sua vida. Só não pare. Porque tem pessoas que não estão entendendo o que Deus tem na sua vida. Quem tem que entender é você. Quem tem que ter convicção do seu chamado é você. Por isso, continue firme na presença do Senhor. Porque é Deus quem te justifica. É Ele que vai mostrar que Ele é na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de resposta. Eu creio, Pai, que esta palavra é uma confirmação para pessoas aqui não parar, para pessoas aqui não se importarem com as críticas, Pai, porque nem todo mundo vai entender o que o Senhor tem na vida delas, mas elas precisam continuar, porque cada um, meu Deus amado, precisa ter convicção do chamado, precisa ter convicção do que o Senhor falou, e é isso que o Senhor quer que a gente tenha, Pai, porque as coisas do Senhor vão soar como loucura aos ouvidos de muitos que estão na carne, porque muitos estão, meu Deus amado, sem saber discernir aquilo que é espiritual, porque eles são carnais, e muitas vezes criticam meu irmão e minha irmã, porque está tentando te agradar, porque está fazendo a tua obra, porque está se entregando para fazer aquilo que o Senhor direcionou. Talvez, meu Pai amado, pessoas aqui entraram abatidas com críticas, com palavras contrárias, com pessoas que não estão acreditando, que estão zombando dos sonhos e dos projetos, mas a tua palavra para eles hoje é: continue firme, continue, porque eu vou honrar a tua fé, eu vou mostrar que sou na tua vida. Tudo o que estava acontecendo ali, o dom de línguas não estava sendo compreendido pelos judeus, por aqueles que estavam na carne, mas estava escrito na palavra. O profeta Joel já havia dito, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que confirma a palavra dele. O nosso Deus é um Deus que faz acontecer aquilo que ele fala. Pai, nos dá certeza e convicção do que o Senhor tem conosco, para que possamos, meu Deus amado, crer na tua palavra, não ficarmos confundidos, nem frustrados e nem ouvindo palavras que não são de ti. Não deixa, Pai, a gente tomar conselhos, Pai, que não provém dos céus. Não deixa a gente dar ouvido para pessoas que estão com a vida bagunçada, que são carnais, Pai. Para pessoas, meu Deus amado, assim, que estão tentando nos desvirtuar, nos tirar do foco, porque o inimigo usa, meu Pai. Não deixa a gente dar ouvido a alguns conselhos, algumas palavras contrárias, mas que possamos ter convicção do nosso chamado, que possamos ter convicção da nossa fé, que possamos ter convicção daquilo que o Senhor nos chamou, meu Deus amado, Deus santo, Deus querido, para fazer, porque tu és um Deus grande, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus que confirma a tua palavra. E eu te peço, confirma ao teu servo e a tua serva que o Senhor os escolheu, para que eles não desistam, Pai, mas que eles continuem, porque, aleluia, estes homens que foram aqui batizados com teu Espírito Santo estavam na posição, e pessoas que estão me ouvindo agora estão na posição. Não deixe elas saírem, meu Deus, porque não estão sendo compreendidas, que elas entendam, Pai, que andar com o Senhor é assim mesmo. Muitos não vão nos compreender, muitos vão discordar daquilo que o Senhor tem conosco, mas nós que temos que ter convicção do Senhor que falou conosco, que nos fez promessa, Pai.
Não deixe os teus servos desistirem, Pai, daquilo que o Senhor tem com eles, mas testifica, mas confirma de que foi o Senhor quem os escolheu. Pai, eu te peço que se porventura tem alguém aqui enfermo, que o Senhor possa curar. Coloque agora a mão na tua enfermidade. Se você não pode colocar a mão na enfermidade, coloque a mão no teu coração e determine cura sobre a tua vida, porque hoje o Senhor está te visitando. Jesus, eu te peço que o Senhor visite os órgãos internos e externos. Meu Deus, eu te peço que o Senhor visite o sangue, os nervos, os ossos, os tendões, Pai. Que o Senhor visite toda e qualquer enfermidade, meu Deus amado, agora, e que o Senhor arranque o mal pela raiz, Pai. Se porventura tem alguma enfermidade que meu irmão e minha irmã ainda não sabe, que o Senhor venha arrancar pela raiz, repreende toda a má notícia, repreende, meu Deus amado, todo o diagnóstico ruim, que o Senhor possa, meu Deus amado, derramar hoje a cura sobre o teu povo e da vitória, dá testemunho para o teu povo contar, porque tu és, Pai, o médico dos médicos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha tomar aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar, Senhor, para a glória do teu nome. E eu te peço, Senhor, que o Senhor abra a porta, meu Deus amado, de emprego para aqueles que precisam, meu Pai. Glorifica o teu nome no nosso meio, Senhor. Que possamos ter convicção do teu chamado, convicção daquilo que o Senhor falou conosco, independente, Pai, do que pessoas carnais estão falando. Nós queremos crer na tua palavra e nós não duvidamos das tuas promessas, porque sabemos que as coisas do Senhor são loucura para quem está na carne. E nós queremos, Pai, andar pelo espiritual, andar com os teus olhos, com os olhos da fé, meu Deus, em nome de Jesus, que eu te peço, meu Senhor, já te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus está dizendo para você, não abra mão do que Deus tem contigo, por estar sendo incompreendido por algumas pessoas. Continue firme no propósito, porque Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. E lembre-se, as coisas de Deus é loucura para quem está na carne. Quem é carnal não discerne daquilo que é espiritual. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.